Bom dia. Muito bem, vamos lá para nossa primeira live oficial, né? Nas manhãs aqui, né? Porque sexta-feira passada a gente começou só com um ensaio, né? Agora começamos oficialmente. Bom dia, pessoal. Digam aí por gentileza se estão ouvindo bem, vocês que entram agora, vendo bem, ouvindo bem. Se tá tudo certo, por gentileza. Bom dia, Camila, tudo bem? Vamos lá. Ótimo. Hoje tá um frio absurdo por aqui. Muito bem, vamos lá. Que bom que tá ouvindo bem. Então vamos. Ótimo, maravilha. Vamos lá, então só para retomar, eu quis fazer essas lives porque de verdade eu gostaria mesmo de respondê-los com mais dedicação às perguntas que vocês fazem. Então, a partir das perguntas que vocês fazem nos stories, lá nas caixinhas, a gente vai fazer essas lives aqui de segunda e quinta-feira, ok? Então estejam conosco pela manhã, segundas e quintas, pra gente poder conversar um pouco aqui. E sintam-se à vontade para perguntar o que quiserem, ok? Vamos lá. As lives foram feitas desse jeito e de verdade eu roubei a ideia da Suzana Blanco. Se ela um dia ver essa live, muito obrigado pela ideia. Vamos lá. Na semana passada, então, nós falávamos sobre ordem. Eu conversei com vocês sobre ordem na semana passada, na quinta, lá no grupo do WhatsApp. Conversei na sexta por aqui, através da live. E hoje, queria falar sobre uma outra coisa que, bem, veja, eu gostaria de falar, na verdade, responder uma pergunta da caixinha, mas eu tô sendo impelido, bom dia, meu amor, aqui por uma voz interior a falar de um tema que como que continua a questão da ordem, que é o tema da beleza, ok? Porque a gente insiste nesse treco chamado beleza e por que que esse negócio importa, tá certo? Por que que no fim das contas, por que que tem que ser bonito, ok? Por que que as coisas precisam ser belas, né? Por que que a gente precisa insistir para que as coisas sejam de fato belas, estejam bonitas, né? Veja, isso deriva, a questão da beleza deriva do aspecto ordem, ok? Da virtude da ordem lá, né? Porque veja, a ordem coloca cada coisa no seu devido lugar e a beleza tem certa relação com isso quando nós chamamos a beleza de proporção e harmonia dos objetos, né? O que isso significa? Significa dizer que as coisas aqui, na realidade, né, elas possuem certa proporção e essa proporção, quando harmonizada, tá certo, é embelezada, tudo bem? Então, como que se nós encontrar a beleza nesses objetos após a harmonização daquela determinada proporção. Então, veja, por que é que, por exemplo, nós achamos muito belo, tá certo, o pôr do sol e nós não achamos belo uma prateleira de supermercado, por mais que ela esteja proporcionalmente posta, ok? Imagina só, né, uma prateleira de supermercado muito bem organizada, com ali, né, um sucrilhos Kellogg's e um Nescau cereal, um ao lado do outro, mais aquelas 300 bilhões de marcas, divididas por cores, tá certo? De cereais, né? Divididas por cores e tudo isso, e tá ali na prateleira do supermercado. Bem, tá proporcionalmente organizado, mas a gente não fala que aquilo é belo, tá certo? A gente diz que tá organizado, pura e simplesmente, ok? Agora veja, o porquê que a gente diz que um pôr do sol é belo, tá certo? Imagina lá o pôr do sol, né? Então, um pôr do sol, e se imagina, né, aqui por São Paulo tem uma praça chamada Praça do Pôr do Sol, lá no centro de São Paulo, né? Mas eu de verdade acho muito bonito o pôr do sol aqui da minha cidade mesmo, não preciso ir pro centro de São Paulo não. Então, e todos os dias que tenho a graça de ver o pôr do sol, ali perto da minha casa mesmo, assim, tem um pôr do sol maravilhoso. Ou aqui no seminário, né? Também. Nossa Senhora. O celular decidiu se jogar aqui. Então, aqui perto da minha casa tem também um pôr do sol, tem um seminário também, né? E aí. Deixa eu prender aqui. Pronto. Ótimo. Tem também um seminário aqui, né? E aí, por que que eu acho o pôr do sol ali do seminário muito bonito? Veja, no fundo, né? No horizonte,
tem ali uma mata muito bonita, verdinha, linda, coisa mais linda do mundo, de verdade, sim, é muito bonito, né? E aí, essa mata verde ao fundo, no horizonte, com o céu alaranjado pelo pôr do sol, e o sol, assim, né, brilhando no meio de tudo isso, tá certo? Se escondendo atrás da mata, fazendo surgir uma sombra e etc. Por que eu acho isso bonito e não acho lá a prateleira de supermercado? Porque além da proporção ali, existe uma harmonia entre as coisas ali, tá certo? O sol brilhando, mais o alaranjado do céu deixado pelo próprio sol, mais a mata verde embaixo que esconde o sol e etc. Entende? Ou como queiram, né? Um pôr do sol numa praia e etc. Mas porque há de fato uma proporção entre as coisas, cada coisa no seu devido lugar, mas há também uma harmonia, é como que as coisas elas se conversam ali, entende? O sol conversa com o céu que conversa com a mata verde embaixo, basicamente, entende? Existe uma harmonia entre essas coisas. As coisas estão harmonizadas ali e isso confere beleza, tá certo? Agora veja, nós estamos falando com, enfim, né? Isso aqui nós entendemos, tá muito bonito, né? Existe uma diferença entre o que é belo de fato e o que é organizado, mas tem mais aí, né? E mais não no sentido de acrescentar alguma coisa a mais, mas de voltar a nossa atenção para um outro lado, porque nós estamos falando com donas de casa, né? Com mães, tá? O que isso é útil? Eu vou botar meus filhos então para ficar ali olhando o pôr do sol? Bom, seria bom também, né? Mas como é que eu deixo então a minha casa bela, né? Para, enfim, para que essa proporção e harmonia sejam notadas e etc. Porque a beleza importa muito para formação, né? E a gente fala disso já já, mas então como é que eu organizo ali? Como é que eu deixo bonito? Como é que eu deixo a coisa bela, né? A primeira coisa que você precisa notar aqui é o seguinte: aquilo de minimalismo, né? O menos é mais e etc. Isso foi introduzido na arquitetura, tudo bem, por uma questão ideológica. A ideia do menos é mais é tornar a casa não bela, mas útil, ok? É tornar a casa útil, servindo para um fim. Pessoal, se estiver travando aí, me avisem, por favor, tá certo? Quem estiver aí com o celular e ver que tá travando, me avisa, por gentileza. Ok. Ótimo, então veja só. O que acontece é isso. Então, que num determinado momento da história ali, né, um arquiteto se decidiu, um tal de Le Corbusier, um francês, ele se decidiu por dizer que a casa, ela precisava ser, não assim, bela, mas ela precisava ser útil, tá certo? Ela precisava servir ali a uma finalidade, tá certo? Bem, como uma máquina, tudo bem? Ela precisava de fato oferecer certa finalidade prática nesse sentido, entende? Como uma espécie de carro. A gente entra no carro, sabe que vai ligar e que ele vai nos levar a algum lugar. Ele serve para uma finalidade, ele não precisa ser essencialmente belo, entende? Ele precisa ser útil, servir essa finalidade de te tirar de um lugar e levar para o outro, né? Veja, agora a casa é um pouco diverso, né? Ele dizia então que a casa devia ser uma máquina também, mas você veja só. Nessas arquiteturas modernas, né, nessas casas que funcionam como caixas ali, tá certo? Que são bem quadradas e tudo isso, né? Abusam ali de formas geométricas pontiagudas, entende? Triângulos e quadrados e retângulos e etc. Então, por que que esse tipo de casa, por mais que a gente olhe no primeiro momento e acha, puxa, bonito, mas as pessoas que vivem nesse tipo de lugar, elas quase que não querem ficar em casa. Por quê? Porque a casa serve a uma finalidade. Elas vão para casa para dormir, às vezes para comer também, mas tendo esse tipo de casa, a gente quer comer onde? Comer na rua e etc, né? As mesmas pessoas que constroem esses tipos de moradias, elas preferem, acham lindos, tá certo? Ir a restaurantes de arquitetura mais voltada para aquela, pro italiano, pro alemão e etc, né? E tudo isso por quê? Porque a casa possui ordem e uma finalidade prática. Mas não é bem um lar belo, entende? Veja, agora imagina só, né?
a simplicidade de um lar belo que abusa ali de fato de quadros e etc, né? Que não, assim, nada muito escandaloso de forma alguma, mas de fato que coloca uma boa cortina, um sofá bonito, quadros belos, abusa ali de estantes com seus livros e etc. Veja, diferente de uma casa que possui uma pia quadrada, que tem uma queda, uma das coisas mais horrorosas do mundo que aparece por aí, né? Uma pedra que tem um buraco no meio, uma queda assim, né? Pra água cair dentro daquele buraco. Assim, né? Diante de uma pia, de fato, bem trabalhada, direito, entende? Do jeito como o negócio deve ser, né? Então, você olha para uma coisa e olha para outra e fala, meu Deus do céu, né? Isso aqui de fato é muito mais bonito. Imagina que, né, uma casa com aquela luz um pouco mais alaranjada à noite, os quadros postos, uma moldura de madeira, assim, mas que tem, assim, aqueles traços dourados e etc, né? Isso é muito mais atrativo do que estar numa casa à noite com aquele teto rebaixado de gesso, né? Que é todo rasgado, assim, cheio de cores e não sei o quê. Tá certo? Por quê? Porque num lugar você quer estar. Aquilo é aconchegante, né? Em certo sentido. Aquilo é belo. Aquilo te traz uma certa paz, um conforto. O outro te traz a noção de eu tô aqui até que, né? Aqui que eu tô fazendo aqui acabe. Depois eu posso mudar para outro lugar, né? Por quê? Porque ali tem uma organização. Mas no outro lugar tem uma beleza, tá certo? Então veja, nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente precisa se preocupar em que as nossas casas sejam belas. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que os filhos queiram estar nelas. Isso é muito importante porque tem uma fala do professor Olavo de Carvalho, numa aula dele, que ele dizia o seguinte, né? Por que eu não tenho medo dos meus filhos ali, eles irem pra rua e ali se perderem nas ideologias e tal? Porque eu sou muito mais interessante, entende? E de fato, essa fala, no primeiro momento parecendo um tanto quanto vaidosa, soberba, ela na verdade precisa ser dita por nós, ela precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque se de fato nós achamos que o mundo é muito mais interessante e muito mais legal do que nós já saímos perdendo na formação dos nossos filhos. Ao mesmo tempo em que não só achar ou levar em consideração, a gente precisa fazer com que seja de fato assim, entende? Com que nós sejamos mais interessantes, com que nós sejamos mais belos, com que a coisa que nós estamos dando para eles seja de fato mais verdadeira e boa, entende? Então, e isso começa pela beleza. Então, semana passada falamos da ordem, a casa precisa ser organizada, as coisas precisam estar nos seus lugares e em seus lugares com relação aos valores que as coisas têm. Em primeiro lugar, as coisas espirituais. Em segundo lugar, as coisas com relação à virtude. Em terceiro lugar, as coisas pura e simplesmente de organização. Estar cada uma no seu devido lugar, né? Tipo uma camiseta na gaveta da camiseta, entende? Isso em terceiro lugar. Agora, com relação à beleza, ela é como que vem em seguida aqui. Tá certo? Veja, as coisas espirituais sendo colocadas em primeiro lugar, as de virtude em segundo lugar. E nessa terceira aqui, ó, não colocar pura e simplesmente a camiseta na gaveta de camiseta, o livro na estante de livro, seguindo a ordem alfabética, tá certo? Mas levando em consideração aquilo que é belo. Nós preparamos os nossos filhos ao olhar para a proporção e a harmonia contidas na beleza, a conseguir notar que, para além da beleza que está nos objetos estáticos ali, existe uma beleza na vida humana que parte do princípio de virtude e vida espiritual, tá certo? Ao olhar para a proporção e a harmonia nas coisas pura e simplesmente materiais, eles serão capazes de, em um determinado momento, olhar para a beleza nas coisas espirituais, na proporção e na harmonia daquilo que, de fato, tá certo, é mais elevado, muito mais valoroso na vida. Então veja, por que eu quis começar por essas duas coisas, né? Porque primeiro estabelecendo ordem dentro de casa, depois dando beleza para casa, a gente prepara os nossos filhos para, de fato, conseguir, tá certo, ordenar a sua vida interior. Porque a partir da ordem externa, a partir da beleza externa, haverá ordem interna, haverá beleza interna. Tudo bem? É isso, minha gente. Nos vemos então na quinta-feira para falar de mais um assunto que surgir aí. Tudo bem? Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.